falar desse tema, né? O papel do líder e o papel do RH. O que que o RH tem que fazer e o que que o líder tem que fazer? Eu trabalho com RH já tem alguns anos. Atualmente eu sou supervisora de RH numa empresa do segmento de tecnologia, tá? Eu também sou professora de RH. Na verdade, eu começo desde a formação do aprendiz até a pós-graduação, enfim. Então, eu pego várias etapas do profissional na área de RH, na área de administrativo também. E é bom conseguir ir vendo a evolução, conseguir formar aí esses profissionais também, ver o que que o mercado vem mudando. Que na sala de aula a gente ensina, mas também aprende bastante coisa e poder aplicar também no nosso dia a dia, aí no escritório, no nosso home office, né? Que hoje tem bastante gente de home office também. Letícia, então ela começa a formar o aprendiz que vai ser o futuro líder, né? Letícia, Exatamente, exatamente. a sementinha do líder. Isso aí, inclusive ontem eu terminei uma turma de aprendizagem. As pessoas têm aí os seus sonhos, né, os jovens, e a gente poder começar a falar da carreira desse jovem, da oportunidade do mercado de trabalho, para a vaga de trainee, para a vaga de estagiário, começar a mudar a perspectiva dele também desse mercado de trabalho, de saber aí onde ele quer chegar, de o que que ele quer fazer exatamente aí da carreira dele. O RH também está aqui para ajudar as pessoas na sua trajetória de vida dentro da empresa, dentro de cada corporação. Isso é bem bacana. Então vamos começar falando sobre o papel do líder e do papel do RH. O que que você enxerga, Letícia, que são os principais equívocos que acontecem, assim, que muitas vezes o líder acha que não é papel dele e acaba querendo terceirizar para o RH. O que que você vê por aí? É uma linha bem tênue, né, assim, entre o que que é o papel do líder e o que que é o papel do RH. A gente fala bastante disso. E os líderes geralmente acham que a maioria das coisas é papel do RH. Né? A gente vê muito isso no dia a dia aqui dentro das empresas, principalmente o desenvolvimento daquele colaborador. Porque eu abro até um parêntese, tá, Ana? Geralmente, em todas as empresas, nós temos muito mais líderes do que pessoas no RH, né? Então, já começa por aí. A gente já começa vendo que no dia a dia, apesar do RH ter aí o seu papel de desenvolver, de capacitar, de acompanhar todos os colaboradores, o líder é que está vivendo, que está sentindo ali no dia a dia daquele colaborador qual é a principal dificuldade, qual é o gap que a gente precisa tratar dele. E se a gente não trabalhar aí em conjunto, talvez a gente não desenvolva esse colaborador da melhor maneira possível, né? Naquela trilha de conhecimento dele, na jornada dele na carreira, na empresa como um todo. Não, muito legal isso que você falou, porque realmente é isso, né? Geralmente o RH é um RH pequeno, né? E a empresa tem vários colaboradores, não tem jeito do RH querer desenvolver todo mundo, né? E o líder, desde o que eu vejo na minha trajetória, né? Eu vejo assim o líder querendo terceirizar para o RH, desde o desenvolvimento, mas até atividades mais simples, como, por exemplo, admissão e demissão, né? Então, eu já passei por situações em que o líder falava: não, não, Ana, pode fazer entrevista para mim, conversa aí com o colaborador e o que você gostar, tá, confio em você. Eu confio em você, o que você selecionar, tá bom. É, isso é Gente, bem quem é que vai trabalhar depois com esse colaborador? exatamente assim. Aquelas competências, as habilidades, saber como é que aquele colaborador vai reagir ali no dia a dia. A gente trabalha no RH, vou fazer um recrutamento para um analista financeiro ou para um diretor de operações, enfim. De forma geral, quem vai trabalhar com aquela pessoa é o líder. Quem vai saber o que precisa de fato, a gente pode explicar quais são as principais atividades daquele cargo, mas quem sabe de fato no dia a dia qual é a atividade principal, qual é a dor principal que a gente está buscando um novo profissional para a empresa, é o líder daquele departamento, daquele setor.
O que que eu acho que na seleção, né, vamos pegar especificamente a seleção, o que que é papel do líder e o que é papel do RH? É papel do RH, como você disse, apoiar na definição do perfil, questionar na hora que o líder fala assim: ah, não, mas eu queria uma pessoa com essa e essa característica. O RH precisa questionar: será que é a melhor característica? Será que nós estamos indo para a melhor competência? Frente aos desafios que a sua área tem, será que essa é a melhor competência para a gente trazer o colaborador? Então, o RH precisa ser esse apoio, no sentido de fazer perguntas poderosas e fazer com que o líder reflita sobre o papel, sobre o perfil ideal. Sim, Mas a definição final, seja mais assertivo, assim, o nosso papel é justamente guiar esse líder para uma contratação mais assertiva. Mas, de forma geral, o líder tem que estar presente ali naquela trilha de contratação do colaborador. com certeza. Não adianta, isso é bem comum, às vezes, tem empresas que preferem fazer o RH e o líder, tem líderes também que ainda não se sentem à vontade para fazer uma entrevista técnica sozinho, por exemplo, e o nosso papel está ali apoiando, mas de forma geral, não é só o papel do RH. Com certeza. É isso aí, né? E aí, quando a gente olha para outra ponta, que é o desligamento, eu também passei por isso já muito na minha vida, inclusive não faz muito tempo. Eu fiquei sabendo de uma empresa onde a liderança liga no RH e fala para o RH assim: ó, fulano, tô mandando o meu funcionário aí, você dispensa ele para mim, viu? Gente, o RH não Não, pode nunca aceitar este papel. sim. Esse papel de desligamento é do líder. Por quê? Porque foi o líder que acompanhou essa pessoa na trajetória dela dentro da empresa, É o né? líder No que dá desenvolvimento o daquele melhor líder. feedback da onde aquele colaborador não atingiu. A gente vai ali apoiar em todos os processos demissionais, ouvir esse Uhum, colaborador na entrevista de desligamento dele, mas o feedback final do porquê chegou a decisão do desligamento, ele vem do líder que está com aquela pessoa dia a dia e sabendo onde teve maior gap. Por exemplo, nas avaliações de desempenho, aonde aquele colaborador não atingiu. Não adianta só o RH fazer esse papel, essa demanda. Outra coisa que também acontece bastante, citando isso que você falou, o RH fazer o desligamento sozinho, dar aquela notícia e dali para frente o colaborador simplesmente não saber o que aconteceu com ele, porque ele chegou ali. E aí o RH dá um feedback de forma geral, né? Mas o líder sequer sentou com o RH e falou: olha, os motivos são esses, é isso aqui. E outro ponto é quando o líder não dá a oportunidade do RH conversar com ele para saber quais são os gaps que estão acontecendo e para identificar se a gente pode aprimorar algumas questões que aquele colaborador também está passando, que às vezes o líder quer desligar o colaborador, e podem ser questões que a gente pode trabalhar, tanto ele quanto o RH, para aprimorar ali as habilidades, sejam comportamentais, sejam técnicas, para a gente às vezes não perder um bom colaborador. com certeza. Vou contar uma história aqui, né? Teve uma empresa que eu trabalhava já faz um tempo e tinha uma área operacional, tinha um depósito. E rodava 24 horas, né? O RH trabalhava das 8 às 18, mas tinha turno noturno. Sim. Gente, por diversas vezes, quando a gente chegava às 8 horas da manhã para trabalhar, tinha uma fila na porta do RH e a gente falava: o que está acontecendo? Aí o colaborador falava assim: não, é que o nosso chefe, o nosso líder, falou que era para a gente vir aqui, que o RH tinha mandado uma lista de corte para ele e falou que era para a gente vir no RH fazer o acerto. É, Gente, olha que absurdo, né? imagina isso, né? E eu já passei por outra situação, sem ser aí o papel do líder, de ter desligamentos em massa, tá, Ana? Recentemente, até com um cliente nosso, e não ter ninguém do RH para uma série de desligamentos dentro da empresa. Assim, a empresa simplesmente não ter um olhar empático com esse momento. Então, isso também é um outro ponto, tá? Que eu acho que
Foi o que eu falei no início, é uma linha tênue, a gente tem que andar ali lado a lado. Vou citar aqui uma outra situação bem comum, né? O RH controla as férias, vamos falar aqui um pouquinho de férias, né? A gente olha ali, entra um pouquinho no departamento pessoal, mas quando o colaborador quer alguma outra questão, a gente apoia, né? Para que seja ali bom para todo mundo. E aí o líder simplesmente passa as férias daquele colaborador, liga, olha, pessoal do DP, pessoal do RH, como dar um jeitinho que eu combinei com o colaborador, e às vezes acontece muito isso. Eu combinei, procura lá o RH, igual essa situação que você citou, que eles vão saber te orientar melhor. A gente chega àquela situação pra gente, e às vezes a gente chega no escritório, chega no final do dia, ou alguma outra situação que acontece, e às vezes o colaborador procura a gente e a gente simplesmente não está nem sabendo o que aconteceu. Então, É acho que verdade. outro ponto aí entre o líder e o RH é a comunicação. Hoje em dia, a gente ouve falar muito no desligamento é, solidário, né? O que é isso? É aquele desligamento onde realmente a empresa se preocupa com o que vai acontecer com o colaborador né, na hora que ele for desligado. Tem Né? algumas Então, empresas que têm algumas bolsas pós-desligamento. isso. Ou que paga o convênio médico do colaborador, alguma coisa assim, por um tempinho. Ou ajuda o colaborador a distribuir os currículos dele, né? Então, realmente, são empresas diferenciadas. E o RH fazer parte desse momento, como a Letícia disse, é fundamental, porque o RH pode ajudar a liderança e ajudar até a direção da empresa a estruturar esse tipo de trabalho para que a demissão fique solidária ou humanizada, que é alguns termos aí que a gente tem visto hoje bastante sendo utilizado. Mas Pegando isso das férias, pegando só pegando esse gancho das férias, né, realmente você tem razão, essa questão da comunicação entre RH e liderança é fundamental. Porque muitas vezes o RH, primeiro, o líder esquece alguma coisa, então esqueceu de marcar as férias. E aí ele joga para o RH explicar para aquele colaborador por que, que as férias dele não foram agendadas, sendo que, na verdade, a responsabilidade de agendar férias é do líder. sim, Uma outra coisa que eu também passei recentemente, o volume de atendimento que o RH fazia era enorme. Todos os dias era fila na porta do RH de colaborador indo lá tirar dúvida. E aí a gente começou a fazer um levantamento de quais serão os motivos que os colaboradores vêm tanto no RH. O que será que está acontecendo? sendo. E a gente chegou à conclusão de que é porque o líder não respondia minimamente nenhuma dúvida do aquele colaborador. Tudo que chegava para o líder, ele falava, vai lá no RH, vai lá no RH, vai lá no RH. A maioria das perguntas, essa é a resposta do líder. E pensando, né, nesse quesito da comunicação, hoje a gente forma muitos líderes técnicos, né? De pessoas que vêm galgando aí a sua carreira como um analista, como um trainee, e vai subindo até chegar naquele papel de liderança, porque ele é muito bom tecnicamente. E aí eu acho, Ana, que como você falou, hoje tem o cunho do People Analytics, né? E cabe a gente, como RH, pensar no que é estratégico, responder, atender. Recentemente me fizeram uma pergunta de qualidades que eu achava que um profissional de RH deveria ter. E uma delas eu falei que era comunicação e empatia. Porque não adianta você ter um diploma, você ter dois diplomas, você ter uma série de questões ali e você não tem empatia para aquele colaborador. Você não conseguir se comunicar com o líder, com o colaborador, com o seu diretor e assim sucessivamente. E pensando aí nesse quesito do líder técnico, né? Cabe a gente, como RH, identificar que aquela pessoa está crescendo, a gente está desenvolvendo aquela pessoa e que em algum momento ela vai chegar num cargo de gestão, se assim Uhum. for o desejo dela, da empresa também. E quando chegar nesse ponto, a gente conseguir observar que aquele gestor ele pode ser muito bom tecnicamente, mas a gente precisa ter um olhar na área de gestão
ele precisa saber o mínimo para atender, para acolher aquele colaborador. Não adianta só ele ser muito bom tecnicamente e saber responder e acompanhar aquele colaborador dele numa ação do dia a dia, mas ele também tem que saber fazer esse acolhimento na área da Uhum. gestão, porque ele está liderando pessoas propriamente. E realmente é importante, assim, eu acho que, não vou falar 100%, mas eu acho que beirando 100%, as empresas não preparam o líder para assumir o papel de líder, né? Eu pego aquele técnico muito bom e coloco na posição de líder. E esqueço que aquela pessoa não aprendeu a liderar, não aprendeu a fazer gestão de pessoas. E essa sim é a função do RH, desenvolver essa liderança. Desenvolver a liderança, desenvolver o líder para desenvolver os seus liderados. E eu vejo muito isso também. Uma outra coisa, Ana, que eu acho assim de extrema importância é que a gente tem aí a metodologia ágil, né? Muita gente conhece, muita gente ainda não conhece, mas pensar nesse quesito de engajamento, de compartilhamento de informações, para que a gente possa ter uma comunicação melhor, do RH encontrar esse líder, de entender quais são os maiores gaps ali do próprio líder. Foi o que você falou, assim, muita gente chega lá na liderança, mas não sabe qual é a cultura da empresa, o que ele precisa passar para a pessoa que está entrando, para a pessoa que ele vai liderar na empresa como um todo. Então, qual é a cultura? O que a gente precisa que esse novo colaborador conheça? Ou que esse colaborador que a gente está subindo, fazendo ali uma rotação de carro Uhum. conheça? O que você precisa ensinar? O que você precisa passar para aquela pessoa? Porque não adianta só o líder saber. Ele também precisa saber passar. Concordo que tem que haver uma proximidade do líder com o RH, mas também eu quero fazer uma provocação para nós, área de recursos humanos. A gente também precisa sair da nossa sala, sair da nossa mesa, eu costumo falar bem assim, tirar a nossa bundinha da cadeira e ir até o líder, né? De novo, a questão da empatia, para entender qual é a dor desse líder, para entender a dificuldade que ele está tendo, para entender os dilemas da equipe dele, e aí pegar na mão, muitas vezes, e ensinar e fazer essa jornada da transformação que a Letícia estava falando. Né? Então, ok, líderes, vocês precisam ir até o RH, mas RH, você precisa levantar da sua mesa e ir até o local onde as coisas acontecem, até lá na produção, na operação, na Tá? vendas e tudo mais. Ligar, eu atualmente, o pessoal trabalha de home office. Então, assim, a gente programou, vou falar aqui da minha experiência, uma reunião quinzenal, que a gente encontra os líderes para ouvir eles, para Uhum, saber no dia a dia qual é a dificuldade ou qual é o anseio dele, o que ele está precisando também, e ter uma escuta ativa para esse líder é muito importante, porque não adianta só a gente falar que ele precisa falar aquilo, o líder não é só o replicador daquilo que a gente fala, é legal que ele entenda o que ele está falando, para que se mudar o discurso, se chegar um novo colaborador com uma dúvida parecida, mas não com a mesma fala, ele consiga entender aquilo ali, explicar para aquele colaborador aquela dúvida dele. eu acho que No que você falou, lá do exemplo do corte, né, do desligamento do pessoal, o líder não está na frente daquele desligamento. Ele fala que vai lá procurar o RH. É como se a culpa fosse do RH, que a gente tivesse tomado essa decisão. Na verdade, uhum, não é. Geralmente é uma decisão que vem do líder e a gente só executa algumas vezes. uhum, é. Eu acho que a liderança, muitas vezes, tem receio de ter conversas difíceis com seus Exato. liderados. E aí aquela. Então, todas as vezes que ele tem que ter uma conversa difícil, ele manda para o RH. Ele tem que dar um feedback ruim, vai no RH. Ele tem que falar que não vai ter aumento salarial, vai no RH. Que a promoção não vai ser dada, vai no RH. Que a bolsa de estudos não foi aprovada, vai no RH. Então, se o líder, como a Alexia disse, não tomar frente daquela situação, não tem essa conversa, que não é uma conversa fácil, o colaborador está esperando uma promoção e a promoção não vem, não vai vir.
Manda tudo para o RH? Com certeza o RH é o vilão. Exatamente. Então, E aí, na hora de falar assim, olha, a sua promoção saiu, gente, eu como RH, manda aquele e-mail na hora, o líder vai lá. Olha, a sua promoção saiu. Ok, ele já dá a notícia antes da gente ir preparar, da gente conseguir tentar, dar o feedback, falar o porquê. E aí o colaborador volta no RH e fala assim, meu gestor falou que minha promoção saiu. Pra quando? Quanto? é, é bem isso. Essa sempre, mas meu gestor falou que minha promoção saiu. Ele vai lá procurar o RH também, porque não tem essa preparação. E geralmente as Uhum, notícias positivas são os gestores que estão ali no dia a dia falando uhum. que, olha, ok, funcionou aí o seu pedido. Mas as não tão positivas acaba sendo aí o nosso papel do RH. Vai no RH, é. E pegando esse gancho também da preparação, queria até compartilhar um trabalho que eu fiz numa última empresa que eu trabalhei, em que a gente começou a perceber justamente assim, né, que o líder tinha dificuldade de falar de alguns temas muito básicos, como, por exemplo, explicar como é o cálculo de férias, explicar como paga uma hora extra. Coisas básicas que se o líder gastar menos de 5 minutos ele explica. Então, o que a gente começou a perceber? Bom, o líder não sabe falar nada disso e manda as pessoas para o RH. Vamos capacitar essa liderança? E a gente montou uma trilha de conhecimento com esses temas básicos de RH, com política de cargos e salários, com política de recrutamento e seleção, com rotinas de administração de pessoal, como calculo uma férias, como que eu explico um olerite. Essa acho que é uma dúvida assim, que a maioria dos colaboradores mais operacionais tem, né? Nossa, eu não estou entendendo nada desse meu olerite. O Sim, líder tem total condições de aprender e cara. explicar. E isso já causa uma aproximação do líder com o liderado dele. Então, o líder precisa saber esse tipo de coisa. E quando a gente fez isso nessa empresa que eu trabalhei, criamos essa trilha de aprendizagem para a liderança, fez total sentido. A liderança saiu empoderada, eles gostaram porque eles se empoderaram, e os liderados passaram a ficar muito mais satisfeitos porque as dúvidas eram respondidas muito mais rapidamente. Rápido. Exato. Cabe ao RH estratégico identificar quais são os gaps, preparar os É, líderes. Cabe os líderes também estarem abertos a aprender novas questões, a estar mais próximo dos seus liderados, porque não adianta eu ser líder e mandar tudo para lá, porque eu também não quero ter tanto esse contato. Muitas vezes o líder acha que a maioria dessas questões de rotina não é papel dele, é totalmente papel do departamento pessoal ou papel do RH. E aí fica todo mundo ali meio insatisfeito. Mas cabe a gente, como RH estratégico, identificar quais são esses maiores gaps, geralmente por pesquisa, tem empresas que têm aí helpdesk para o RH, para começar a identificar aonde está sendo mais demandado, né? E a gente começa a preparar aqueles líderes. que a área de tecnologia, que é a área que você trabalha, está muito aquecida e está muito difícil da gente atrair e reter os colaboradores. Exatamente. O papel de reter é mais aquele papel diário, da satisfação do colaborador. Inclusive, hoje eu tive uma reunião, né, com os líderes e eu fiz essa pergunta: o que vocês acham que é papel do RH e o que vocês acham que é papel do líder? E aí muitos líderes trouxeram uma série de coisas de estarem imersos aí nas rotinas e não conseguirem falar muito com seus colaboradores. E se o líder não fala com o colaborador, se ele não consegue falar com o grupo de colaboradores dele, para entender aquela satisfação, ou aquela dificuldade no dia a dia, ou alguma questão de comunicação, ou alguma dificuldade técnica também, como é que a gente, como RH, que às vezes fala com aquele colaborador uma vez por mês, dependendo da empresa, ou com um espaçamento maior, dependendo aí do porte da empresa, vai conseguir identificar isso? Essa é a minha principal pergunta. Se eles não trazem para a gente, aí hoje de uma forma muito interessante, uma colaboradora falou assim: eu tive uma reunião com o meu liderado, eu ouvi ele
de forma com uma escuta ativa, e eu levei para a gestão, para o RH, esse feedback positivo desse colaborador. E a gente conseguiu trabalhar, reconhecer, identificar aí o que a gente poderia fazer por ele, em parceria. Porque esse líder trouxe para a gente o que precisava, como é que aquele colaborador estava se saindo. E isso também serve para conversas difíceis. Se o líder não acompanhar a dificuldade daquele colaborador e no primeiro momento falar assim, vamos desligar, a gente não consegue formar, não consegue, pessoas não conseguem reter melhor. Hoje já tem, a Uhum. gente já tem certa dificuldade aí na área de tecnologia de reter, né? Então, se o líder, a primeira dificuldade daquele colaborador não vir para a gente e falar aí qual foi o problema, que a gente tente trabalhar aquele ponto que não seja positivo, como é que a gente vai reter esse colaborador? Eu acho que vai ficando algumas lições, né, para a gente, e uma palavra que a Letícia acabou de dizer, a história da parceria, né? RH e liderança precisam ser parceiros. Eu já vi RH querendo colocar a liderança como inimigo, como o folgado, faz tudo errado. A gente não vai ganhar nada tendo uma postura dessa. Então, acho que parceria, RH liderança, é algo que a gente tem que colocar na nossa cabeça e como RH buscar formas de construir esta relação de confiança para que a parceria se estabeleça. Concordo, é uma via totalmente de mão dupla para a jornada desse líder, para a jornada desse RH, para a jornada daquele colaborador. Não adianta ter só o líder, porque nós profissionais de RH estamos aqui para apoiar eles. Do mesmo jeito que não adianta ter só o RH, porque nós não somos super pessoas. Nós não somos mulheres e homens maravilhas que a gente consegue estar em todos os lugares, em todos os tempos, para atingir propriamente todos aqueles colaboradores. A gente tem aí a nossa rotina, seja de crescimento de parte estratégica, seja a ADP, que também entram aí de mão dadas, mas esse líder ele precisa entender isso. Não é quando o RH chama ele para uma reunião, ele fala, nossa, vamos lá, falar com o RH de novo. O que ele vai falar? Que a gente precisa olhar aquele colaborador. Não, vocês precisam olhar aquele colaborador. Vocês precisam ver Uhum. como ele está crescendo ou como ele não está se desenvolvendo. Porque senão Exato. também não adianta. E outra coisa que a gente fala muito, a gente não está aqui para obrigar nem o líder, nem o colaborador a aprender, a se desenvolver. Cabe cada um ser aí o dono da sua jornada naquela corporação. A gente está aqui para pensar em soluções mais fáceis, mais simples, de cunho mais estratégico para melhorar a vida do líder e a vida daquele colaborador. Mas se o líder também não Uhum. pensar com a gente, não adianta. Exatamente. Eu acho que o RH ele comete uma outra falha, que é justamente assim, de começar a criar um monte de coisas sem envolver a liderança nessa criação. Então, a gente estrutura uma avaliação de desempenho sem chamar o líder para compartilhar com a gente se aquilo está legal, se aquilo está viável, se é uma ferramenta amigável. O RH precisa trazer o líder para compartilhar da criação também dos nossos programas, dos nossos projetos, das nossas ferramentas, porque depois fica muito mais fácil do líder executar. Porque senão fica desse jeito que a Letícia falou. Lá vou eu fazer esse negócio que o RH está pedindo para eu fazer. Vou fazer mais disso que o RH inventou para eu fazer. E se ele participa da construção, não foi o RH que inventou. Exato, e assim, a gente fala muito de cultura, né? Uma cultura colaborativa. As empresas precisam aprender um pouco mais dessa cultura colaborativa. E a gente trazer esse líder, seja aí no momento da avaliação de desempenho, seja na construção desses critérios, porque não adianta a gente, como RH, entregar uma avaliação e falar assim: olha, você precisa avaliar esses e esses critérios. Se o líder não concorda ou não sabe o que todos aqueles critérios significam no dia a dia dele. O que faz sentido para ele, para os liderados dele, talvez para um departamento
uma questão faça sentido e para outro não, e cabe a gente estar ali para conseguir mediar isso, para fazer sentido para todo mundo aquela estratégia da empresa, daquele departamento como um todo. Eu vou compartilhar uma coisa com vocês. Quando eu assumi o meu primeiro cargo de gerente, eu lembro que tinha um consultor na empresa e ele veio conversar comigo. E ele falou assim: Ana, a empresa precisa de um gerente, mas a gente não quer um gerente que tenha uma caixa de ferramentas de RH pronta, que ande com ele com essa caixinha de ferramentas. A gente quer um gerente da área de recursos humanos que seja um gerente coaching, que desenvolva a nossa liderança, que coloque a nossa liderança num outro patamar, porque é através da liderança que nós vamos conseguir melhorar a performance, o resultado e desenvolver as outras pessoas do nosso time. Então fez muito sentido isso para mim, porque muitas vezes a gente fica achando que é ferramenta, é ferramenta, é ferramenta, é ferramenta. E não é ferramenta, gente. Ferramenta é um ponto de um conjunto. Ou é só um conceito. Às vezes o conceito é ótimo, mas quando você coloca aquele conceito na prática, naquela corporação, nem sempre ele funciona. Então vamos procurar o que funciona. Eu acho que é o nosso papel buscar o que funciona. Porque não é só a ferramenta ou só o conceito. Se a gente vai trocar de sistema, vamos fazer os líderes participarem da construção daquele novo sistema. Porque afinal, são eles que vão usar. É no dia a dia deles. Para não chegar àquela questão de cima e falar assim, olha, a partir desse dia, isso mudou. Não, vamos capacitar, vamos desenvolver ele para que faça sentido aí para ele. Para no futuro ele não estar insatisfeito com a área de RH ou deixar de atender aquelas pessoas e mandar só lá no RH, porque ele simplesmente não participou, aquilo ali não fez sentido para ele. Muitas vezes a gente vê assim, né? Eu ouvi recentemente também isso, assim, a gente investiu, ao longo dos anos, a gente investiu muito pouco na área de RH aqui na empresa. A gente investiu em todas as outras áreas e deixamos o RH para o final. É incoerente, né? Porque é o RH que vai dar todas as ferramentas, toda a estrutura, toda a política para a gente cuidar de todas as pessoas da empresa. Seja em qualquer segmento da empresa, qualquer um. Sempre vão ser as pessoas. Aqui a gente fala muito, a gente trabalha com tecnologia ou a gente vende tal produto, enfim, mas são as pessoas que fazem aquilo acontecer. São as pessoas que desenvolvem, são as pessoas que criam, são as pessoas que pagam, que recebem, que fazem aquela corporação, aquela empresa ir para frente. Então, se aquela pessoa não tiver um sonho, se ela não tiver uma perspectiva de dono, se ela não tiver uma vontade daquilo ali fazer dar certo, não vai. Então não adianta só o líder ser muito bom tecnicamente para apoiar aquela pessoa no dia a dia, quando na verdade ele não estimula, ele não incentiva, aquela pessoa não vê o brilho no olho, aquela pessoa não admira o seu líder. Não vai ser o RH que vai fazer a pessoa admirar o líder. E não vai ser o RH que vai fazer a pessoa trilhar aquele caminho. Vai ser o líder que vai trilhar o caminho junto. Vai ser quando aquela pessoa olha para aquele líder e fala, nossa, eu admiro, eu acredito no que ele fala para mim. E quando vier uma determinação, por exemplo, acontece muito em comunicados, né? O RH vai lá, o marketing, o RH, enfim, vai fazer algum comunicado específico e nem sempre aquele comunicado atinge a todos. Se aquele colaborador, se aquele líder não passar aquele comunicado à frente, não informar, não ajudar, não apoiar, e aquele liderado não confiar no que aquele líder está falando, não adianta a gente trabalhar o comunicado, trazer a área de marketing, trazer a área de RH, trazer os outros especialistas para aquilo não atingir. Porque se aquela pessoa não ouve de alguém que ele confia, não vai fazer sentido para ele. Acho que essa é clássica, esse exemplo que você trouxe é clássico, né? A gente se mata fazendo comunicado, pondo no mural, pondo na TV corporativa, e Pensando em os algo colaboradores não vai. que brilhe o olho, que uma comunicação que atinja todo mundo. A gente sempre pensa, né? Vai lá na área de marketing, pensa o que vai brilhar mais, o que vai envolver mais. E assim a gente vai. Para quando aquela notícia
vem do líder porque aquele colaborador não veio, não viu por algum motivo. Ele fala, tá, mas meu líder tá falando isso pra mim. Pra quê? Muitas É, vezes vejo colaboradores vindo até o RH, depois de receber um comunicado do líder, falando assim, tá, meu líder falou isso pra mim. Por quê? Pra quê? Mas já passou pelo líder. Porque ele não confia, porque ele não tem ali um conforto naquele líder. Ah, eu prefiro conversar com o RH. Eu já passei por várias situações. Letícia, eu posso conversar com você? E a gente identificar que aquilo de fato poderia ser resolvido pelo líder. Mas a pessoa não se sente confortável, não confia naquela liderança que ela tem. Isso também acontece muito. Então, cabe os líderes serem abertos, saberem ouvir, as pessoas confiarem nele. Não adianta só as pessoas confiarem no RH, porque o líder também está ali como voz da empresa. Isso é uma linha uhum. que acontece muito também. Ah, eu prefiro ir lá conversar com a RH. Mas por que não com o seu líder? Vamos ouvir. Será que esse líder está aberto, preparou aquelas pessoas? Os seus liderados estão confortáveis com essa liderança dele? Exatamente. Isso É a acontece relação de confiança, né? exatamente. Preferem confiar na gente do RH, ouvir o que a gente tem a dizer, do que aquele líder tem a dizer propriamente dito, sabe? E Uhum. aí cabe a gente começar a analisar essas situações de forma estratégica. Ou preparar aquele líder para ter uma escuta mais ativa, porque, nossa, isso acontece muito. O líder que às vezes não quer nem ouvir a dúvida, a pergunta do seu liderado, ou que está absorto ali naquele dia a dia técnico e falar, é melhor você ir lá. Isso é papel do RH. Eu quero que quem é líder, quem está caminhando aí para essa trajetória de liderança, saiba que não é só o diploma ou certificado ou você ser muito bom tecnicamente na sua área. Ser líder é você inspirar pessoas, é você desenvolver pessoas. Então, seja empático, tenha comunicação, tenha confiança na sua equipe, para que a sua equipe também tenha confiança em você. Eu deixo aqui esse pensamento para os futuros líderes, para os atuais líderes e para as pessoas que já foram líderes também pensarem aí um pouquinho sobre isso. É. Eu acho que um exercício legal é a gente parar e pensar na nossa trajetória profissional, né? Quando eu olho para trás, quem foram os líderes que fizeram diferença na minha carreira? E aí, quando vem um nome na minha cabeça, por que será que esse líder foi diferenciado, né? Ele me A marcou. gente a gente vai chegar nas competências, que são as competências que são fundamentais para qualquer um de nós, como a Letícia disse, né? A questão da empatia, da escuta, do desenvolvimento, do pegar na mão, do saber que as pessoas são diferentes e que eu não posso exigir de um exatamente a mesma performance do outro, Tem né? muito na liderança. É É. importante que o líder aprenda que as pessoas realmente são diferentes. Eu acho que assim, é um pouquinho desse universo de liderança e RH, porque se a gente fosse pensar, a gente teria assunto para ficar aqui horas e horas.